Olá, maltinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ridículo, o melhor podcast da Tuga. Um dia será. Deixa lá fora tudo o que te faz pensar. Quem disse que não podes falar a brincar? Deixa lá fora tudo o que é tão ridículo. É tão ridículo. Deixa lá fora tudo o que te faz pensar. Quem disse que não podes falar a brincar? Dê-me um segundo que está uma cena atrás da câmara que me está a irritar. Ok, agora sim. Bem, este início de mês não começou como nós queríamos, não é verdade? Portugal foi por água abaixo. A seleção portuguesa foi por aguinhas abaixo, pelo caninho abaixo. Fiquei triste, confesso, e é por aí que vamos começar o episódio de hoje. Pelo grande ou pelo pequeno mundial que foi. Pequeno por várias razões. Eu não sou especialista em futebol, mas sou uma amante de futebol e eu acho que isso já conta bastante. Eu vivo futebol, eu percebo alguma coisa de futebol e acho que tenho voz. E mesmo que se não percebesse, eu acho que toda a gente tem voz para dizer aquilo que quer, com certos limites de conhecimento. Com isto dito, o que eu tenho para dizer é: estou bastante desiludida com a nossa seleção. Acho que muita gente já demonstrou esta desilusão para com a nossa seleção. Estava à espera de mais, confesso, principalmente com os jogadores individuais, com a qualidade individual que temos na nossa seleção portuguesa. Estava à espera de mais. Achei mesmo que com esta seleção conseguíssemos ganhar o Mundial, confesso. Só que depois, vendo os jogos amigáveis, que ok, são jogos amigáveis, mas já dá ali para perceber certas ceninhas, e depois vendo os jogos na fase de grupos, tirando do Uzbequistão, mas é o Uzbequistão, não é verdade? Meio que fiquei com 30 mil pés atrás. Por isso, eu não tenho muito a dizer, a não ser o que já referi. Estava à espera de mais. Acho que o povo português merecia mais. Graças a Deus que o Martínez basou, na verdade, porque ele não estava lá a fazer nada. Nunca curti do gajo. Nunca percebi as escolhas do gajo. Nunca entendi nada. Não sei o que é que ele foi para ali fazer. E eu sou bué da opinião que se uma seleção é de um certo país, essa seleção tem que ter o treinador do mesmo país. Ou seja, a seleção portuguesa tem que ter um treinador português, a seleção espanhola tem que ter um treinador espanhol e por aí adiante. Não sei se vocês concordam com isto, mas se sim, deixem nos comentários. E está a haver obras na porcaria do meu prédio há 30 mil anos. A sério, há 30 mil anos. Se ouvirem barulhos, tentem ignorar, por amor de Deus, porque é o que é. Antes de Portugal ter sido desclassificado, Brasil e Cabo Verde foram desclassificados também, dos quais eu também fiquei com pena. Obviamente não fiquei com tanta pena como fiquei com Portugal, não é? É o meu país, mas fiquei com pena das nossas colónias, que queria que tivessem chegado mais longe. Cabo Verde então perdeu com a Argentina. Outra cena é, está cada vez mais evidente os favoritinhos da FIFA. Sempre soube os favoritinhos da FIFA e é cada vez mais evidente quem são. Isso é uma cena que me dá raiva, principalmente um país como a Argentina chegar tão longe. Não estou a falar da Argentina por ter lá o Messi, estou a falar da Argentina por todas as polémicas que eles foram alvos durante este Mundial. Racismo grave, ok? Muito grave. E terem ganho 3-2 a Cabo Verde. A Argentina ter ganho 3-2 a Cabo Verde, acho que diz muita coisa. Pronto, Portugal acabou por não passar, Brasil acabou por não passar, Cabo Verde acabou por não passar. Também foram duas seleções por terem ficado no caminho que me deixaram tristes. Brasil, na minha opinião, do pouco que vi, principalmente do último jogo contra a Noruega, também não quis jogar. Não senti que o Brasil
estivesse ali com garra, lá está, com uma seleção portuguesa para jogar, para ganhar, para ir para a frente. Completamente o contrário de Cabo Verde, que foi tudo aquilo que eu vi. Eles podem não ter a qualidade que Portugal teve, que tem e que o Brasil tem enquanto jogadores, mas se há coisa que nós não podemos criticar Cabo Verde nunca foi a vontade, a raça, o esforço, a dedicação esteve lá. E acho que às vezes dizemos, mas isso não chega, a qualidade também tem que estar lá. Viram até onde Cabo Verde foi? Só com dedicação, esforço, vontade e raça. Viram até tão longe que foram e é a primeira vez que estão a participar no Campeonato do Mundo da FIFA, que são uns chupas do caraças. E daí eu também ficar um bocadinho desacreditada neste Mundial. Parece que estão a querer levar... estão a querer levar seleções para a frente por favoritismo. E já no futebol, nos últimos anos tem sido assim, principalmente com a chegada das apostas desportivas. Acho que um bocadinho da magia do futebol se foi perdendo. Mas pronto, é o que é. É a vida que segue. Como a minha mãe diz, não sou eu que me pagam as contas, eu tenho que ir trabalhar na mesma. E pronto, foi ali uma tristeza de meia horinha. Quando falamos no assunto ainda ficamos tristinhos. Mas eu fico mais irritada do que triste, porque sabia que podíamos ter chegado muito mais longe. Simplesmente não quiseram. Foi o que eu sinto. Desculpem, seleção portuguesa, de dizer isto, mas eu senti que vocês não queriam. Vocês não queriam, pelo menos não queriam tanto como nós, portugueses, que estávamos a ver. Queríamos tanto ganhar o Mundial e não sentimos essa vontade vinda da vossa parte. Ok? Passando agora para o próximo tema, que, lá está, como eu não sei se referi no início do vídeo, mas digo-vos agora. Estas semanas que passaram, estas 3-4 semanas que passaram, tem sido de um baixo astral. Houve bué acidentes. Houve bué acidentes no Brasil com aquela rapariga que foi fazer, acho que, não sei como é que se chama, mas bungee jumping, não sei. E que ela não tinha a corda e acabou por falecer. Aqueles 2 helicópteros que foram um contra o outro e houve pessoas que morreram. Estava tudo a acontecer. Bué de notícias tristes, notícias bué tristes. E é bué triste, principalmente, obviamente que é triste quando as pessoas morrem, mas principalmente quando são jovens, acho que mexe um bocadinho mais comigo. Não por eu ser jovem também, mas quanto mais jovens forem, mais mexe comigo, porque eu sinto fogo, tinham tanta vida pela frente. Não como uma senhora de 60 anos não tivesse, porque lá está, a minha mãe tem essa idade e já precisa ser que surgiu muito se a minha mãe falecesse, o que seria de mim? Não é verdade? Mas fiquei triste e recentemente agora, mesmo pertinho de mim, na estação da Gualva Cacém, eu não sei se vocês sabem daquilo que eu me estou a referir, um autocarro não parou quando devia ter parado. Acho que, pelo que eu percebi, a senhora que estava a conduzir, a motorista que estava a conduzir, não percebeu que estava com o pé no acelerador, estava ali a fazer umas mudanças naqueles letreiros que diz o número do autocarro e para onde vai, e não percebeu e enganou-se, em vez de ter carregado no travão, talvez, carregou no acelerador e foi contra uma multidãozinha de pessoas e acabou por matar 2 pessoas e houve bastante pessoas, incluindo a motorista, que ficaram feridas. E estas cenas, além de me deixarem triste, é aquela cena de foi mesmo aqui. Ao meu lado, podia ter sido eu, podia ter sido uma pessoa que eu conheço e obviamente que não tem mais importância se tivesse sido comigo ou com pessoas que eu conheço. Quer dizer, teria tido mais importância, sim. Não vou estar aqui a ser hipócrita. Claro que teria mais importância se tivesse sido com pessoas que eu conhecia, porque era mais importante para mim. Mas não querendo tirar a gravidade
e a tristeza que eu não conheço essas pessoas, que eu senti quando eu soube. Eu fiquei mesmo ali num momento de luto para com essas pessoas que sofreram ou que acabaram por perder as pessoas ou que acabaram por ter um familiar que se magoou nesse acidente. E pá, é bué triste. Infelizmente, acidentes acontecem e depois uma pessoa nunca sabe como é que isto se vai desenrolar, porque pelo acidente, pelo um mero, entre muitas aspas, um mero acidente inofensivo, um erro, não é? Acabou por morrer 2 pessoas e acho que uma delas era bem jovem. Bem, eu não queria que este episódio fosse bem tristinho, não é verdade? Mas é o que temos, este mês tem sido assim, tristinho mesmo, com estas notícias todas que têm acontecido. Pode ser que para o próximo episódio já tenha notícias bem lá felizes, mas também temos notícias felizes neste, ok? Só não agora. Só não agora porque eu vou trazer mais um tópico que eu também já queria abordar há um tempo, mas que nunca acabou por surgir, e eu acho que é um momento ideal porque também houve uma publicação no TikTok, eu não sei se vocês viram isto, de um senhor a filmar outro senhor que estava a filmar os filhos dele. Ou seja, o senhor viu que o senhor estava a gravar os filhos dele e ele começou a gravar o senhor. Não sei se vocês viram isto. Em Portugal, ok? Em Portugal. Que às vezes nós relativizamos um bocado quando é fora. Mas foi cá, ok? Foi cá. É assustador em todos os sítios, mas torna-se mais assustador, lá está, quando é à nossa beira. Essa é uma realidade. E então o senhor confrontou esse tal senhor que estava a gravar os filhos e esse senhor ficou super tímido, ficou super sem jeito, ficou, como que se costuma dizer, há pessoas que se calhar podiam ter dito, que eu ouvi pessoas a dizer, até dá pena ver a reação do senhor. E eu fico doente com estes assuntos, porque não dá pena não. Aquilo é um mínimo que aquele senhor pode sofrer. É a vergonha de ter gravado filhos alheios e sabe-se lá com que propósito, não é verdade? Aquilo é o mínimo que aquele senhor pode sofrer. E depois também existe a pessoa que vai dizer ele merecia um cheiro da porrada e ficar tudo torto. Mas depois há outro tipo de pessoa que diz bater não é solução. E eu queria trazer este tema por causa desta frase em específico. Bater não é solução. 95% dos casos, ou da vida em geral, ou até 99% da vida, essa frase está completamente certa. Mas há sempre aquele 1%, não é Cabo Verde. Estou a brincar. Mas há sempre aquele 1%. E esse 1% é, para casos como este, puto, não merece, não é solução. Obviamente que vocês podem dizer, vou-lhe dar um cheiro de porrada, depois o que é que lhe acontece? Nada, se calhar nada. Com a justiça portuguesa, na verdade, se calhar nada. Mas é o mínimo que lhe pode acontecer. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Pode não ser a solução, que não é, porque não é a solução, mas é uma cena que para as pessoas que naquele momento estão a sofrer seja uma solução. Porque, por exemplo, eu não sou polícia, eu não sou advogada, não sou juíza, não sou nada dessas tretas que possa fazer efetivamente com que aquele homem seja preso e passe anos na prisão e que sofra lá dentro. Então, para mim, para um alívio meu, né? O que é que eu posso fazer neste momento para proteger ou sentir que estou a proteger os meus filhos? Eu metendo-me nos pés daquele senhor. Eu dava um cheiro de porrada àquele senhor. Ponto. Eu dava-lhe um cheiro de porrada. Porque aquilo que aquele senhor está a fazer, ou o propósito do vídeo que o senhor estava a fazer, é crime. Eu não sei se vocês sabem. É fucking crime.
E é grave, são crianças. As crianças não se conseguem proteger. E eu acho que existe muito esta falta de proteção para com as nossas crianças, porque nós achamos sempre que bater não é solução e que não há sempre... Vai haver... Ou seja, a pessoa que se está a defender vai sempre ficar pior na fotografia do que a pessoa que efetivamente gravou as crianças. Como? Como é que eu bater num pedo vai ser 1000 vezes pior do que só saberem que aquele senhor é um pedo? Tipo, não consigo mesmo entender essas pessoas de que, porque se bateres, vais baixar ao mesmo nível. Mas nós vamos comparar, tipo, eu estar a bater a um senhor pedo, vou ficar ao mesmo nível que ele? Não entendo estas conversas, e estas conversas irritam-me profundamente. Por isso, eu acho que devíamos proteger mais as nossas crianças, e se isso significa, obviamente que não é bater a torto e a direito, vamos ter a certeza do que se está a passar, que efetivamente aquilo está a acontecer e que havia um propósito, ou seja, tem que ser claro como a água que está ali a ocorrer um crime. E era claro como a água naquele vídeo que estava a decorrer um crime. Ponto. O senhor estava todo, até me custa dizer isto, aliciado a ver aquelas crianças. Por isso, sim, para mim bater era solução neste momento, nem que fosse por descarte de consciência para os meus filhos se sentirem mais seguros, para saberem que eu os vou proteger no matter what. E nem que eu estivesse aqui dentro e depois resolve-se iria na justiça a seguir e ver o que é que se pode fazer ou não, que provavelmente não é nada. Por isso, mais uma vez, essa batata que eu ia dar naquele senhor ia valer a pena, porque é o que é e infelizmente se calhar não vai acontecer nada, que eu espero que não seja o caso. Mas nesta conversa toda que eu estou a ter aqui convosco sobre este assunto, assim um bocado mais em baixo, né? Nestes assuntos que eu já estou aqui há 20 minutos a falar e até agora foi só desgraças. Traz outro tema que é crianças com redes sociais, ok? Estamos aqui a falar de um problema com crianças, estamos aqui a falar de crianças que são vítimas de não vou continuar a palavra para o YouTube nem o Spotify me denunciarem, whatever. E eu acho que isto é sempre um tema bué sensível, crianças com redes sociais. É um tema sensível QB, porque eu acho que temos que ser bué francos e honestos. É no sentido em que eu estou-me a baralhar bué agora a falar, mas aquilo que eu quero dizer é: vocês sabem um certo perfil de TikTok que tem bué irmãos, são todos loirinhos, têm bué irmãos e fazem bué de TikToks e querem ser patrocinados por X marca e por Y marca, e estão a ir para ali com aquela marca, e estão a ir para lá para aquela marca, estão com experiências com aquela marca, whatever. Eles estão a viver às mil maravilhas no TikTok e estão a fazer muitos trabalhos com marcas. São crianças. Vamos repetir. Crianças. Eu não acho piada nenhuma a isto, porque não só elas não estão a ter noção do que estão a fazer, porque não estão. Elas não têm a noção do que é uma rede social, elas não têm a noção da força do que é uma rede social, do poder que elas estão a ter numa rede social, elas não têm a noção do dinheiro que estão a fazer com as redes sociais, elas não estão a ter noção simplesmente nada. Aquilo que elas têm a noção é que estão a fazer cenas que espero que estejam a fazer cenas que gostam, que não sejam obrigadas, né? Não falando nestas crianças em específico, mas crianças no geral. Estão a fazer coisas que gostam e que até têm pessoas que vão vendo os vídeos e metem gostos e likes e comentam aí nessas cenas todas. Depois existe a cena dos comentários, se leem ou se não leem, que é uma cena que depois também se lerem para a cabeça das crianças não é muito bacana.
e certos comentários de certos homens, estão a perceber para onde é que quer chegar, eu acho que não é fixe. Na minha opinião, só se devia ser permitido ter redes sociais a partir dos 15 anos. Dos 15 anos. E acho que já estou a ser muito boazinha. A 15 anos e com vigilância dos pais ou de tutores ou das pessoas responsáveis pelas suas criaturas. Eu estou a falar nesse perfil do TikTok, que vocês já perceberam, por uma razão. Agora surgiu outro. Um miúdo muito fofo. Olá, gatinhas e gatinhos. Vocês acham piada horrores a este miúdo, que tem piada. O miúdo tem muita piada, o miúdo é muito querido. Mas não deixa de estar na mesma bolha que aquelas crianças que vocês sabem que eu estou a falar, loirinhas no TikTok. Elas estão exatamente na mesma bolha. Porquê é que nós estamos a aceitar que este miúdo faça os vídeos que ele faz no TikTok, entre parênteses, gerido pela mãe? Epá, poupem-me. Só porque ele é engraçadinho e é fofinho, e aquelas não podem fazer porque já estão a trabalhar com marcas e já está a ser muito. Porque vocês acham que esse miúdo não vai chegar a esse ponto? Acham que esse miúdo... Vocês têm noção do que é estas crianças terem milhares de seguidores, talvez até chegarem a milhões de inscritos e comentários? Vocês têm noção do que é uma criança já metida neste mundo? Eu não tenho noção, mas tenho uma pequena noção do que é que pode ser. Além de ter sobrinhas e de, no início, quando eu era mais nova, ter tentado um canal de YouTube, mas já tinha 15, 16 anos. Eu sei o que é que isso me fez à cabeça, eu sei quando eu criei o meu primeiro canal, eu sei o que é que foi ter que levar com certas cenas na escola, ou certos comentários, ou ler certas coisas. Eu sei o que é que isso fez, tanto que depois desse meu canal que eu tinha, eu apaguei-o por alguma razão. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? E eu tinha 15, 16 anos. Com licença. Eu tinha 15, 16 anos. E imaginar estas crianças tão pequeninas, tão inocentes neste mundo de tubarões, que é mesmo assim, que só querem dinheiro, e eu não estou a dizer que é o caso dos pais ou dos responsáveis pelo mesmo. Putz, isto não faz bem aos vossos miúdos. Basicamente é isso que eu quero dizer. E não me vou prolongar mais. E acho até que nem é seguro. Que esta é outra cena. Além de não fazer bem mentalmente a estas crianças já terem esta noção de seguidores e de likes e de comentários e de marcas e dinheiro, e gravar este vídeo neste dia para lançar neste dia. Bem, que cabeça... Para crianças, que cabeça. E depois, acho mesmo que não é nada seguro. Tanto que no Brasil já se provou que não é nada seguro crianças desta idade ter redes sociais. Não é seguro. Acabou a conversa. E para mim, só isto justifica muita coisa, e só isto já é uma razão para as crianças não terem... Crianças, atenção, eu não estou a falar de adolescentes ou pré-adolescentes, que isso aí é outro tema. Mas estes casos em específico que eu estou a falar são crianças. E crianças não têm que ter redes sociais. Acabou a conversa e este é o meu statement. Ok? Vamos passar para o próximo. Ok, agora já vamos começar a falar de coisas bacanas, fixe. Desculpem lá este bocadinho a falar de cenas mais tristonhas e mais graves, mas são cenas que têm que ser faladas, e eu sinto-me mais leve por ter exposto a minha opinião. E se eu mudar alguma coisa, ou mudar a opinião de um pai ou de uma mãe que tenha um filho, um miúdozinho a criar, e vocês acham que isso é inofensivo, pensem nas consequências que isso pode trazer, não só para vocês, mas para os vossos filhos, ok? Só isso é que eu quero. Eu quero que toda a gente esteja bem e segura e com as cabeças sãs, limpinhas. Bem,
Passando para o próximo, como eu estava a dizer, Plutónio fez um evento que era correr até Alvalade ou algo assim do género. Acho que era mesmo assim, correr até Alvalade. E depois anunciou que ia fazer um concerto em Alvalade. Eu vou. Que? Eu já tenho bilhete. Às 6h30. Eu só não entrei no site às 6 porque eu estava a trabalhar e quando eu fui à pausa, a primeira coisa que eu fiz foi Ticketline, Plutónio, let's go comprar bilhete. Eu não vou perder o concerto do fucking ano. E sim, falta um ano, praticamente, porque aquele é dia 5 de junho, se não me engano. Deixem-me aqui confirmar. Plutónio, Alvalade, acho que é dia 5 de junho, ou julho. 5 de junho, exato, 5/6. Ou seja, falta praticamente um ano para o concerto, que vai ser o concerto do ano, eu tenho a certeza. Vai ser no estádio de Alvalade, algo que eu não me importo, eu sou portista, e eu já vi benfiquistas a dizer, não sei quê, porque é que não foi... Plutónio é assumidamente e descaradamente sportinguista, toda a gente já sabe, e acho que faz bem em fazer, se ele pode, né, faz bem em fazer um concerto no seu estádio de coração, porque se eu pudesse também fazer um podcast ao vivo, quiçá, no Estádio do Dragão, ou fazer alguma cena no Estádio do Dragão, tipo para mim, ou para os meus, sem pensar duas vezes eu estava metida lá no Estádio do Dragão. Então, em relação aqui ao Plutónio, o que eu tenho a dizer é quero bué que chegue, estou muito entusiasmada, fiquei bué feliz pelo anúncio, gostei muito da iniciativa que ele teve, também não consegui ir a essa iniciativa da corrida até Alvalade porque estava a trabalhar, e é verdade, tenho que pagar as minhas contas, não só para pagar as minhas contas, mas pagar o concerto do Plutónio. Pelo que eu percebi, eu acho que ele vai lançar um álbum novo, até lá, pelo que eu percebi, mas fica aqui dito, e se ele ouvir, eu quero bué que passes o último álbum também. Bué músicas do último álbum, porque eu ouvi 1000 vezes, eu amei o teu último álbum. Eu confesso que no início eu não era a maior fã de Plutónio, não era. Havia letras que ele tinha que para mim eram um bocado, sei lá, too much, ou não eram a minha vibe. Havia sempre uma ou outra que eu gostava, né? Mas assim no geral eu não diria que era fã de Plutónio. Eu tornei-me mais fã de Plutónio para aí há 2 anos. Não, 3 anos já, sim. Há 4 anos eu fiquei mais fã do Plutónio. Também à pala do PTM. À pala do Pedro Teixeira da Mota, que também me fez ver outro lado, do Plutónio e fez-me gostar mais do Plutónio. Por isso, queremos muito, estou muito entusiasmada e que passe rápido. Outra cena na mesma cena de música. Parem de dizer que o Justin Bieber vem a Portugal amanhã. Parem. Justin Bieber vai anunciar turnê ainda esta semana. Estou farta de ver estes TikToks. Já não posso convosco. Deixem o homem em paz. Isso está-me a dar ansiedade. Eu sou believer number 1. Eu quero imenso que o homem venha. Por isso não me deem... como é que se costuma dizer? Não me enganem. Não me enganem. Está bem? Não me enganem. Não gosto dessas brincadeiras. Porque isso faz mal ao meu coraçãozito. E até porque eu tenho que estar mesmo financeiramente preparada para que o Justin Bieber venha cá. Porque eu quero mesmo bastante. E amigos e família que estejam a ouvir este podcast podem já fazer esse favor para mim, que é, bora fazer uma vaquinha, porque que ele, se vier e fizer meet and greet, que é conhecê-lo, eu vou querer conhecê-lo, como vocês devem calcular. E isso não é nada barato. É tipo 1000 pau para cima. Por isso, amigos, família, vamos já fazer vaquinha para que a Cláudia conheça o Bieber. Sim, não sabemos quando, mas ele vem cá. Nisso eu também acredito, que é, ele vem cá. Agora, quando, não tenho a certeza. Mas esperemos, rezemos muito
para que ele venha, porque eu quero imenso que ele venha. Eu adorei os concertos que ele fez no Coachella, tanto o primeiro fim de semana como no segundo fim de semana. Houve muito hate à volta desses concertos, porque disseram que estava só ele sozinho, que não tinha dançarinos e não sei quem, blá, 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 blá. E quem criticou é só simplesmente burro e tu não és believer o suficiente, ou não percebes de arte o suficiente, ou não percebes de Justin Bieber o suficiente para entender aquilo que ali se passou. Porque aquilo foi genial. Aquilo foi lindo, incrível, beautiful. E eu só espero que quando ele venha cá faça algo idêntico, porque era mesmo aquilo. Juro-vos, eu como mega fã, eu acho que mega fãs amavam ver aquilo, e quem lá teve nesses Coachellas e viu, amou aquilo de certeza, porque é aquilo mesmo que eu espero dele, e de ter essa intimidade com ele, de ele se sentir à vontade de estar só ele, os seus instrumentos, o seu PC, o seu YouTube, e bora cantar as tuas músicas antigas mesmo que já não sejam tuas porque tu vendeste por não sei quantos bilhões. Mas essa é a tua maneira de cantá-las e está tudo certo. E eu adoro isto. Adoro que ele sinta à vontade para isso e adoro que ele esteja feliz a fazê-lo, e enche-me o coraçãozinho de believer ver que ele está bem e que se sente seguro em fazer esse tipo de concerto, mesmo depois das críticas que ele teve nos Oscars. Não sei onde é que ele atuou. Ele atuou numa gala qualquer, de premiações qualquer, bem importante, já não me lembro disso, mas pronto, essa atuação também foi super criticada, porque era só ele e os instrumentos, e ele estava de tronco nu, blá. Ele pode, gente. Se há pessoa que pode, é ele. Porque depois também houve aquela cena de se fosse uma mulher a fazer isto e não sei o que mais. Imaginem, eu sou feminista, ou seja, tudo o que implica o bem-estar das mulheres é meio que minha prioridade. Mas neste caso eu não concordo, porque vocês também não têm uma mulher que fez aquilo que o Justin Bieber fez no tempo dele, ok? Tivemos Britney Spears antes, tivemos cenas antes dele que sim, que houve mulheres muito injustiçadas que fizeram coisas que não deviam ter feito pela indústria, que sofreram muito pela indústria e pelos pais, no caso da Britney Spears, e que se calhar se fizessem o que o Justin Bieber fez, se calhar não ia ser tão adorado, é verdade, não ia. Mas eu estou a falar tipo na mesma época, no mesmo ano, e até mesmo agora, só agora é que ouves falar mais ou menos de uma Sabrina, ouves mais ou menos, não, pronto, elas são bastante famosas, né? Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, essas cantoras que eu não sou mega fã, mas reconheço que elas têm muitos fãs e que estão super em alta, mas não vamos comparar a um Justin Bieber, não é verdade? Não vamos. Os One Direction tentaram. O Shawn Mendes tentou. O Cody Simpson tentou. Não sei se vocês se lembram do Cody Simpson. Eles tentaram. Mas ninguém consegue chegar ao patamar do menino. Ninguém consegue. Conseguiram antes Michael Jackson e nunca mais conseguiram até chegar Justin Bieber e rebentar não sei quantos recordes de Michael Jackson, e quiçá um dia será um Michael Jackson da vida. Para mim, o rei da pop, Michael Jackson, príncipe da pop, Justin Bieber, always. Embora eu goste mais de Justin Bieber, mas eu também era mega fã do Michael e chorei no dia em que ele faleceu, em que soube da morte. Eu era pequenina, mas eu já tinha 2 posters do Michael Jackson na minha parede. E depois quando descobri que o Justin Bieber também gostava de Michael Jackson, meio que isso foi tipo a nossa ligação, e eu comecei a ouvir Justin Bieber também por isso. E é isto, malta. Foi um episódio bué tenso, bué sério, e peço desculpa por isso, I guess. Acho que há episódios que custam mais a gravar, há episódios que não vão ser tão ouvidos, mas eu acho que é o que é, sou eu, e eu também gosto de vos mostrar estas facetas minhas, que eu também sei falar de cenas e expor
aquilo que eu penso e aquilo que eu acho e aquilo que deve mudar e fazer o meu papel no mundo, que é lançar um podcast. Esse é o meu papel no mundo, é lançar um podcast. Mas pronto, fora de brincadeira, espero que vocês tenham gostado. Deem as vossas opiniões do que quiserem, sem ofender, se faz favor, ninguém. Sem ofender ninguém, não estou a falar só de mim, é sem ofender ninguém. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Aceito sugestões, tanto de temas como de vídeos e cenas. E eu vou descansar porque está um calor terrível, terrível. Eu passo tanto mal com isto. E é por isso que se calhar este episódio ficou mais tenso, porque eu já estava tipo a querer falar e acabar com isto. E pronto, as obras também não ajudam. Não sei se atrapalharam muito. Chegou ali uma altura que me estava a enervar, mas depois acho que pararam. Acho que deu para safar. Bem, beijos, subscrevam o canal e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Bounce.